Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Hoje vamos estar fazendo mais um estudo para casais. Hoje vamos estar falando sobre o homem tolo, né? E o homem sábio. Assim como existem mulheres tolas, como a Bíblia fala, né? Mulheres sábias, também existem homens. E nós vamos estar buscando na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-me aqui, meu Deus querido, na Tua presença, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela Tua infinita misericórdia, Teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, é poderoso, misericordioso para com as nossas vidas. Senhor, toma a frente, Pai. Toma, Santo Deus querido, controle, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai querido, estar conosco, Senhor, neste pequeno estudo, Senhor, da Tua palavra. Nos ensina, meu Deus, nos orienta, nos dá graça, nos dá livramento, Pai. Segura, meu Deus, nas nossas mãos, Espírito Santo. Nos dá vitória, repreende a fúria de Satanás, Senhor, contra os lares, os casais, contra as famílias, ó meu Deus. Toma nas Tuas mãos cada um, Senhor. E dá vitória e sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, amém? E vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos falar de um homem tolo. Está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Seu nome era Nabal. Vamos ler aqui o primeiro versículo, amém? A morte de Samuel é o tema, e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e plantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões de camelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está, e assim direi: aquele próspero, para paz tenhais, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizeram, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque vieram em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares a tua mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e a daria homens que eu não sei de onde vêm? Este homem, ele era um homem tolo, como nós acabamos de ler.
Davi fez o bem para ele e ele retribui com o mal. E a palavra diz que ele era um homem mau. A sua esposa era sábia, mas ele era um homem perverso. Ele não tinha compaixão, ele não tinha misericórdia, nem tinha sabedoria. Ele era aquele tipo de homem que derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Sua esposa, uma mulher sábia, que apaziguou essa tempestade entre ele e Davi. Porque depois que os moços de Davi levam a resposta de Nabal, Davi coloca em seu coração que iria matar Nabal e todos, dali onde ele morava. Vamos ler aqui sobre a ira de Davi. Versículo 13 diz assim: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Isso aqui é o servo de Nabal conversando com a esposa de Nabal, Abigail. E Davi ficou irado e falou com seus criados, com aqueles que andavam com ele: cinja a tua espada, porque agora nós vamos subir contra esse Nabal, porque o bem fizemos a ele, ele paga com o mal, Aí está escrito aqui também no versículo 18. Então, olha o que a mulher faz. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas, 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Olha que mulher sábia. Ele era um tolo e ela sábia. Tá vendo? Ela foi ao encontro de Davi para ver, com a esperança no coração, para apaziguar, apagar a ira que Davi vinha sentindo daquele homem mau que era seu esposo. Aqui ela fala, no versículo 22, e disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou. De tudo quanto tem, ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Tá vendo? A ira subiu ao coração de Davi. E Davi, quando viu que aquele homem respondeu ele daquele jeito, como se ele fosse um malfeitor, um ladrão, um servo fugindo do seu senhor, ele fica irado e vai até aquele homem para tirar a vida dele, tudo que ele tem, até as suas mulheres, suas crianças, seus animais. Davi ia matar tudo. Veja a atitude de uma pessoa sábia, o que faz, como desvia a ira e o furor, Aí o que acontece? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a sua serva aos seus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste.
Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a sua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, o meu Senhor, se descer aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Tá vendo? Perdoa, pois, a sua serva e esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme, meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Aleluia. Tá vendo? Que uma mulher sábia faz? O marido dela, um homem de Belial, um homem tolo, destruiu sua casa com as suas próprias mãos. Estava destruindo, tendo uma mulher sábia. E quantos que tem um marido sábio destrói sua casa, vice-versa, né? Como nós já falamos da tola. Aqui também vai ter alguns trechinhos, né? Onde nós iremos introduzir, porque como falar de um lado se nós não falar do outro, né? E tendo uma mulher sábia do seu lado, uma mulher, né? Às vezes o homem tem uma mulher trabalhadeira, ele tem uma mulher esforçada, ele tem uma esposa que ajuda ele, que, como é que eu posso falar? Ela ajuda, né? Ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, ela ajuda ele, coloca dinheiro no banco para ajudar a comprar um carro, para ajudar a comprar uma casa, para ter uma vida melhor para os seus filhos, e ele joga tudo fora. Ele joga tudo fora no jogo, na bebida. Ele é um homem de Belial, um homem briguento, um homem que fala mal da sogra, fala mal dos outros, fala mal dos cunhados. E ela apazigua tudo para não ver a tempestade dentro da casa dela, né? E este homem, Nabal, existem muitos como ele nos dias de hoje, que não fazem o bem, né? Recebe o bem de outras pessoas. Irmãos, nós vemos aí pessoas que às vezes têm os seus comércios, né? Seus carros, que naquele tempo de Nabal eram seus animais, eram as suas possessões. E hoje, nos nossos tempos, nós vamos trazer para os nossos dias a riqueza de hoje, né? Que hoje talvez um pobre, uma pessoa que você não dá nada por ela, aquele homem não dava nada por Davi, uma pessoa que não dá nada por ela já fez tanto bem na tua vida, já fez tanto bem para esse homem de Belial, este homem tolo. E na hora de fazer o bem para essa pessoa, né, essa pessoa vai até você e pede uma ajuda, você nega. Este homem nega ajuda, ele não abre sua mão, ele não tem coragem de alimentar um pobre. Se a esposa vai lá e fala, vamos comprar uma cesta e vamos doar, né? Não, para quê? Quem quiser vai trabalhar. Eu não vou tirar da minha casa, do meu pão, do meu celeiro, para dar para ninguém. Quem quiser que vá trabalhar e consiga que nem eu consegui. Eu trabalhei, eu lutei. Mas o que Deus diz na sua palavra? Aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E quantos que dizem assim, eu não vou dar porque ele vai trocar por droga, porque ele vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Eu não conheço tal pessoa, só vejo na rua. Tem homens assim, homens mau, perverso, homens que não têm misericórdia de ninguém, homem que não ama seu próximo, não ama sua esposa, sua casa, não tem amor por si próprio. Aqui a palavra de Deus diz que quando Abigail voltou, Nabal estava embriagado, juntou com seus servos ali, os seus amigos, foram beber. Quando ela contou para ele que no outro dia, o que ia acontecer com ele, que ele ia morrer, ele ficou atônito. Ele ia perder tudo. E ele era um homem tão materialista como tem muitos hoje, que amam mais os bens do que a família, ama muito mais seu carro, sua casa do que sua família, homens idólatras, né? Que ai de quem bater a porta do carro dele, ai de quem entrar na casa dele sem ele chamar,
Ai da família, se for ver a esposa. Ai da esposa, se ela for na casa da mãe, se ela for na casa de alguém e ele não saber. Ele é aquele homem autoritário, aquele homem bravo, aquele homem tolo que derruba a sua casa, tendo uma esposa sábia, tendo uma mulher sábia do seu lado, não sabe edificar o seu lar, não dá valor àquela que está ao seu lado. Ele bate, ele mata, ele fere. Ai de quem tocar nos seus bens. Pode falar de tudo, mas não fala dos bens dele, não fala do carro, não fala da casa. Nem vem que eu não vou dividir o que eu tenho com ninguém. Ele é assim, um homem tolo. Ele não tem amor por ninguém. O seu amor está na fazenda, está nas coisas. Ele ficou tão atônito com o que ia acontecer com ele, que ele morreu. A palavra de Deus diz que ele morreu. Quantos que estão assim? Não toca na minha riqueza que me dá um infarto. Não toca nos meus bens que me dá um infarto. Eu morro se tocar nisso aqui. Não tem pessoas que são assim? Não tem homens que são assim? Tem. A mulher passa por ele todos os dias. Ele não tem coragem de dizer para ela: hoje você é linda, eu te amo, né? Vamos ficar em casa hoje. Vamos fazer um churrasco para nós, nossa família, nem que seja de pezinho de galinha. Como diz o povo, né? Nós não tem, mas a paz que nós temos já é o suficiente. O homem sábio fala assim. Mas o tolo não, ele prefere estar na roda de amigos, ele prefere estar lá no carro dele, ele prefere estar na vidinha dele do que observar a mulher que ele tem dentro de casa, a família que ele tem, ele joga fora. Esse é o tolo. Vamos ler também aqui. Outro homem tolo da Bíblia. Saul. Vamos ler aqui, livro de 1 Samuel, capítulo 26. Só você virar a página. E o versículo 21, que diz assim: Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Tá vendo? Ele procedeu loucamente, ele falou com as suas próprias palavras. Saul tinha inveja de Davi. Ele tinha tudo para ter um reinado abençoado. Ele tinha tudo para se redimir na presença de Deus. Mas o que ele faz? Ele começa a perseguir um inocente. Ele deixa Satanás fazer a sua mente, jogar setas na sua mente, para dizer que Davi queria seu reinado, que Davi queria matá-lo. O diabo coloca na cabeça de Saul que Davi queria matá-lo. E quando ele vê, quando ele sabe, né, que Davi poupou a vida dele, ele pede perdão a Davi. Ele se humilha. Olha o que diz aqui no versículo 16 do capítulo 26. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora, onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha a sua cabeceira? Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a sua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei meu senhor. E disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha em minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor se incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares, porém, senão os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai e serve aos outros deuses. Aleluia! Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu
o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Saul saiu para perseguir a Davi. Quando ele estava dormindo, quando Saul estava dormindo no acampamento, né, com seus servos, Davi teve toda a chance de tirar a vida do rei. O homem disse para Davi assim, no versículo 7: Viram, pois, Davi e Abisai vieram de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar uma lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Aleluia. Tá vendo? Davi era sábio. Ele sabia, né, que Saul era ungido de Deus. E ele guardava os mandamentos do Senhor. Mas Saul era tolo, que perseguia Davi, colocou em seu coração que Davi queria tirar a vida dele. E Davi não queria tirar a sua vida, mas ele deixou Satanás encher o coração dele. Esse é o homem tolo. Quantos homens tolos tem hoje, que às vezes suas esposas falam bem, né, daquela pessoa que está lá na igreja, que é uma bênção, ele fala: tá vendo? Pensa que eu não percebi não? Que ele não era tudo aquilo que ele está falando lá no altar? Que ele não é aquela benção toda? Pensa que eu não sei? Que ele é igual aos outros? Pensa que eu não sei que o que ele quer mesmo é a minha casa, a minha família? O que ele quer mesmo é minha esposa? Ele está de olho na minha esposa? Cria fantasia em tudo. Ele vê ciúme em tudo. Ele vê perseguição em tudo. Não é uma pessoa que vê Deus na vida dos outros, mas ele quer ver Deus somente na vida dele. Ele tem inveja daqueles que Deus levanta. É um homem cobiçoso, invejoso. Um homem fraudulento, que não tem medo de levantar a mão contra os ungidos de Deus, a língua, de falar mal dos pastores, de se levantar contra os obreiros, se levantar contra as pessoas que estão dentro da casa de Deus. Às vezes ele mesmo, sendo um cristão, ele se levanta contra o pastor. O pastor é uma benção, o obreiro é uma benção, está lá pregando, falando do amor de Deus, e ele nunca deixa a palavra de Deus entrar no coração. Ele fica sempre falando, pensa que eu não sei que eles estão falando tudo aquilo, mas é só da boca para fora. Eles não são tudo aquilo que prega. Todos eles são iguais, são ladrões. O homem tolo é assim, perseguidor, invejoso, corrupto, mentiroso, ardiloso. Não consegue ter amor àquele que Deus escolheu. Não consegue enxergar Deus na vida dos outros. Não consegue ver Deus na vida do seu próximo. Não aceita que o outro tenha um cargo melhor que ele. Não aceita que o outro tenha um carro melhor, uma casa melhor. Não aceita. Não aceita que o outro, sendo inferior a ele, porque Davi era um pequeno, Davi era novo, Davi não tinha nada, mas ele não aceitava a unção de Deus que estava na vida de Davi. E quantos homens tolos tem assim, que não aceita a unção de Deus na vida da mulher, persegue a mulher, não deixa a mulher fazer o que Deus quer, segura a mulher, se chamam ela para pregar, ele não deixa. Não vai não. Não precisa. Porque ele tem inveja do talento que Deus deu a ela. Ele tem inveja do talento que Deus deu a um filho, uma filha, quem quer que seja. Ele luta para perseguir e matar, sufocar aquela pessoa, para que elas não venham ter disposição a fazer a obra. Quantas mulheres estão aí debaixo desse jugo? Homens que não deixam as esposas fazer nada. Não aceita que ela seja usada mais que ele. Não aceita que o ministério dela seja aprovado por Deus.
Não aceita que o ministério do seu próximo seja aprovado pelo Senhor. Não aceita que ele já perdeu. Se ele se humilhar para Deus, Deus também levanta. Mas ele não quer se humilhar. Ele tem medo de perder o trono. Ele tem medo de perder o seu lugar. Mas Deus, ele não veio para tirar ninguém do seu lugar. Deus, ele está levantando pessoas que querem fazer algo na obra. E estes homens que são assim, eles ferem. Levanta a mão contra os ungidos de Deus, não está nem aí. Saul levantou a mão contra o servo do Senhor. Saul várias vezes tentou matar Davi. Uma vez, Davi estava tocando para ele se acalmar, porque Deus permitiu um espírito imundo da parte de Deus atormentar Saul. E quando Davi estava tocando a harpa, ele pega a sua lança, encrava na parede. Davi se desvia e ela encrava na parede. Ele quis matar Davi. E quando tem feito isso, o outro está fazendo bem para ele. A mulher está lá orando por ele, está jejuando por ele, está consagrando por ele. Os filhos estão orando por ele. O pastor está lá orando por ele. Mas ele sempre quer pegar uma lança, encravar aquela pessoa na parede. Tem ódio daquela pessoa. Não suporta ouvir a voz daquela pessoa quando ela está pregando. Porque aquela pessoa é mais usada que ele. Então ele não suporta. É outro tipo de homem tolo. Vamos ler outra passagem da Bíblia para não ficar tão estendido, amém? Tem aquele outro tolo também, que nós vamos ler aqui no livro de Reis, capítulo 20, 1 Reis 21. E o versículo 4. Então, Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote. O jezreelita lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a sua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em teu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governarás tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra teu coração. Te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Perceberam o que ela falou? Olha o que Jezabel responde para ele. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governarás tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-te o teu coração. Aqui é Nabote e Acabe. Acabe ele olhou aquela vinha, foi até Nabote, nós conhecemos essa história, queria aquela vinha. Mas a vinha era herança e Nabote não vendeu a vinha, nem trocou por outra melhor, porque nós sabemos que era mentira de Acabe. Se fosse melhor, por que ele queria a vinha do seu irmão? Por que ele queria a vinha de Nabote? Então ele volta todo dengozinho para casa, né? Todo chorão. Quando a mulher dele veio lá deitado, chorando, sem querer comer, levaram comida para ele. Ai, não quero comer não, eu não quero. A mulher dele vê tudo aquilo, né? Aquela mulher má, perversa, e pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que você está triste? O que aconteceu? Ele vai e conta para ela. Eu fui comprar a vinha, eu fui falar com o Nabote para comprar ou trocar, e ele não quer. Ele não quer me dar aquele brinquedo. Ele não quer me dar. Parece uma criança mimada. A mulher vai e fala para ele: então, levanta, né? E governa agora Israel. Ela faz uma pergunta para ele. A mulher disse: governas tu agora Israel? Quer dizer, tu governa para eu poder ir lá fazer o que eu quero fazer? Para entregar na tua mão a vinha? Quem estava governando? Era ele ou ela? Ela. E
ela disse que entregaria para ele a vinha. Se alegra, come, que eu entregarei nas tuas mãos aquela vinha, porque ela ia bolar uma estratégia, chamar os homens de Belial, levantar calúnia contra Nabote, matar Nabote, e assim Acabe ficaria com a vinha, e foi o que aconteceu. E hoje não é diferente. Quantos homens não governam a sua casa? Quantos? Não são poucos, não, é muitos. Não governam a sua própria casa e quer governar a casa de Deus. Diáconos são os primeiros, que é uma vergonha. Querem governar a casa do Senhor. Pastores, né? Obreiros. Querem governar a casa de Deus, querem colocar ordem na casa de Deus. Querem tomar aquilo que Deus deu para o teu irmão. Querem tirar da mão daquele irmão aquele talento que ele tem. Quando vê que Deus colocou o irmão em uma igreja para dirigir, aquela igreja prosperou, ele quer ir lá tomar. Ah, dirige lá aquela outra igreja. Eu decidi tirar você daqui, colocar você em outro lugar, porque a outra igreja é melhor para você. Mentira. Tá de olho naquilo que o irmão tem. Ah, me vende seu carro. Me vende sua casa é tão bonita. Tá de olho no que o irmão tem. Aí quando dá errado as coisas, vai chorar no colinho da mulher. Vai chorar para a mulher. Ai, minha mãe falou mal de você, minha mãe falou mal de nós. Ai, porque lá no meu emprego deu tudo errado. Ai, porque o meu patrão, ele promoveu fulano e eu não. Ai, porque eu queria comprar aquele carro e não deu certo. Aquela pessoa não quis vender. Aí vai a mulher barraqueira. E os dois são tolo. É o chorão e a mulher mandona. Aí vai a mulher barraqueira montar barraco na casa da sogra. Vai falar mal do irmão para as pessoas. Levantar calúnia contra o pastor para defender o esposo chorão, mentiroso. Vai levantar calúnia contra os obreiros. Vai chamar pessoas falsas para estar na rodinha com ela também, levantando calúnia contra o obreiro, contra a obreira, contra aquele vizinho, aquela vizinha, contra a mãe, o pai, só para defender aquele homem chorão. Aquele homem que não manda nos filhos, não manda na casa. A casa dele é de perna para cima. Mas na casa de Deus ele quer ser homem. Só que em casa ele não é. Em casa ele é frouxo. Em casa ele é o banana da casa. A mulher que manda. Que ele não sabe nem como é que vai pagar as contas, não sabe nem como é que faz para ir no mercado. Ele não sabe fazer nada se a mulher não estiver do lado dele. Tem homens que são assim. Homens que só Deus para ter misericórdia. Homem que vai tratar de um negócio com outro homem. Ele não sabe. Ele não sabe tratar do negócio. Ele não sabe passar um cartão sem falar para a mulher. Ele não sabe. Ele não é porque tem que andar em discordância, jamais. Se vamos comprar um carro, vamos sentar, eu vou conversar com a minha esposa, depois nós voltamos aqui e vamos ver o que dá para fazer. Mas dá para ver que ele tem a liderança. Ele é o cabeça. Mas tem outros homens que não. Ah, eu vou ver com a minha esposa, que ela acha, se ela aprova, já dá para ver na cara dele que quem manda é a mulher. Fulano, eu posso fazer isso aqui no seu quintal? Não, porque eu não falei ainda com a minha mulher, não sei, ela vai ficar zangada comigo. Quantos homens que são assim? Não é para ser autoritário, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Ele tem que conversar com a mulher, o que vai fazer? Sim, é o certo. Mas ele não tem que pedir autorização. Não precisa. Ele não tem que ir pro colinho da mulher chorando porque as coisas que ele queria fazer deu errado. Ele não tem que ir pro colo da mulher chorando porque a vinha que ele quis comprar deu errado. Ele foi fazer isso porque ele sabia que Jezabel, ela ia fazer algo. Ela ia fazer algo ali, né? Para entregar aquela vinha para ele. Porque ele agiu como uma criança, um bebê. Ele agiu como um neném. Veja uma criança. Uma criança você não dá a bolacha que ele quer, você não dá o doce que ele quer. Você vê quantas crianças que vai para o mercado, quando chega lá faz birra, cai no chão. Crianças que ficam lá, como diz lá no norte, né, o ditado, fica moada, não quer comer, tem até febre porque não deu aquilo que ele quis. Assim era Acabe. E quantos homens tem assim? Quantos homens Acabe tem dentro de casa? Quantos? Tá cheio.
ele fala, eu obedeço a doutrina, eu gosto da doutrina. Quando você vai olhar para a mulher dele, é uma Jezabel. Toda pintada, cabelo alisado, saia rachada. Você fala, mas esse homem não diz que gosta da doutrina? E por que a casa dele anda desse jeito? As filhas, os filhos, tudo com desenho da Disney. E eles bancando que ele gosta das coisas de Deus. Ele um desviado dentro de casa no meio da Jezabel. Quantos que tem assim? Tolo, chorão, maldizente, que ajuda a derrubar o seu próximo. Se dá de coitadinho, mas de coitadinho não tem nada. Levanta para matar os outros. Vê a mulher fazendo e acha bonito o que ela faz. Contendeira. Fala mal da tua mãe, fala mal do teu pai. Fala mal dos teus irmãos. E você acha bonito o que ela faz. Esse tipo de homem acha bonito. Ah, essa é minha mulher. Essa é minha esposa. Não mexe com ela não, essa mulher é fogo. Ah, essa mulher aí é uma lampioa. Até eu tenho medo dela. Quando ela grita lá dentro de casa, até os cachorros têm que obedecer. Porque essa mulher aí é a mulher dos meus sonhos. Não é pra você brigar com ela. Não é pra esse tipo de homem ir lá arrumar briga, não. Mas Deus tenha certeza que Deus não tem prazer na tua casa. A tua casa é governada pela tua esposa. A tua casa é governada pela tua esposa. Deus não se agrada. Deus não se agradou de Acabe. Deus não se agradou do que eles fizeram. Derramaram sangue inocente. E quantos que tem assim nos dias de hoje? Se levantando contra os inocentes. Mulheres que fazem a cabeça dos maridos. O marido, ele chega na igreja, aquele homem, ele é uma benção. Ou na vizinhança, ou com a mãe, ou seja com quem for. No outro dia já chega diferente. Porque a mulher fez a cabeça dele. Já falou para ele, olha, cuidado com fulano, cuidado com fulana. Ele não é bonzinho daquele jeito não. Porque ela é uma Jezabel, disfarçada dentro de casa. Ela que dita as regras. E ele obedece que nem um cachorrinho. Quantos homens tem assim, irmãos? Quantos homens, irmãs? Quantos? Que a casa é uma bagunça. Os filhos fazem o que quer. A esposa faz o que quer. E ele vendo tudo e não faz nada. E se alguém falar alguma coisa, ai de quem levantar contra, ai de quem falar, ai de quem tentar abrir o olho de um homem desse. Ai, porque ele pega a esposa e manda matar. Espiritualmente. Essa é a realidade. Vamos para outro versículo da palavra de Deus. Tem aquele outro homem tolo, tipo de homem, né? Tolo. Provérbios, capítulo 7, o verso 7. E vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. E no crepúsculo da tarde, do dia, na escuridão e nas trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração, esta alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa seus pés. Aqui no 21 diz assim: e seduziu-o com a multidão das suas palavras e com lisonjas dos seus lábios, e o persuadiu. Homens que são tolo, tem a esposa em casa, tem a família, às vezes é jovem ainda, mas não pode ver um rabinho de saia, não pode ver uma mulher que é tolo. Dá o seu coração, dá o seu rim, dá o seu fígado para ficar com aquela mulher. Homens adúlteros, né? Hoje em dia é chamado de homem safado, sem vergonha, mas a Bíblia chama ele de homem tolo, porque ele está destruindo sua casa. Satanás envia até ele aquela mulher toda vestida, toda bonita, toda cheia de pendente, né? Vestida de prostituta, diz a palavra. Vestida de prostituta.
E ele sabe muito bem que não é uma mulher certa, é uma prostituta. E ele se encanta por ela. Quantos que são assim? Quantos que tem, irmãos? Tem homens que parece que... Eu não sei, meu Deus do céu. Meu pai dizia que tem homem que parece que tem um chamado para correr atrás desse tipo de pessoa. E é verdade. Satanás cega eles e eles vão atrás desse tipo de mulher. Essas mulheres que tá em qualquer esquina, que derruba qualquer homem, que acaba com qualquer casamento. Eles ficam cegos, tolo, atrás dessas mulheres. E elas levando ele para onde? Para as trevas, para a escuridão. E eles não vê. Acham, mas ninguém vai saber. Ninguém vai saber? Sabe sim. Porque o próprio Deus, ele não deixa nada escondido. Nada. E quantos homens estão assim? Tem as suas esposas dentro de casa. Tem o seu lar, tem a sua família. Mas ele destrói com as suas próprias mãos. Quantos casamentos foram destruídos por causa do adultério? Quantos? Não foi um e nem dois, foi vários. Muitos casamentos foram destruídos por falta de sabedoria do homem. Por falta de sabedoria, por falta de entender a sua esposa. Por falta de ser um homem sábio, um homem bom, um bom pai de família. Um homem que cuida da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Um homem que ajuda a sua esposa. Que não nega ajuda a ela. Nós vemos um homem sábio. Um homem que procede com sabedoria. Ele não faz essas coisas não. Quando ele vê isso, ele já repreende. Fala para trás de mim, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa. Ele desvia-se do mal. O homem bom. O homem reto. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a palavra no livro de Provérbios, capítulo 20, o verso 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Quer dizer, o homem que tem inteligência tira aqueles conselhos para fora, né? Ele vai falar aquilo que é bom. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Tá vendo? O justo anda na sua sinceridade, e bem-aventurados serão os filhos depois dele. Tá vendo? O homem bom, o homem que guarda os conselhos do pai, os conselhos da mãe. O homem fiel, quem o achará? A Bíblia diz. Às vezes nós perguntamos, mulher virtuosa, quem achará? Mas e o homem fiel e virtuoso? Quem o achará? Também é coisa rara de se ver, não é? Vamos ler aqui a palavra de Deus para nós entender. Olha aqui o que diz Jeremias, capítulo 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Para que o Senhor veio, a palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e seus irmãos, e a todos os seus filhos e toda a sua casa, dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gilgalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Manasseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabita, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, e nem vós, nem os vossos filhos. Tá vendo? A obediência. O homem bom, o filho bom, ele guarda o conselho do pai. O homem bom, o filho bom, ele guarda no seu coração os conselhos do pai, né? Olha os recabitas.
o Senhor mandou Jeremias fazer aquilo para que ele visse o exemplo dos recabitas. Eles não tomavam vinho, porque o seu pai um dia, né, falou com eles. O seu pai um dia disse a eles: não tomarás vinho, nem vocês e nem os vossos filhos. E eles guardaram aquela palavra no coração e obedeceram. Quantos filhos obedecem seus pais? Quantos filhos obedecem a palavra do Senhor? Diz: não, Deus disse que isso daí não é do agrado do Senhor e eu não vou fazer. O filho bom, ele guarda os conselhos, né? Ele guarda os conselhos do pai. E eles guarda o conselho de Deus. O homem bom guarda a palavra do Senhor. O homem reto, temente a Deus, como Jó, né? Desvia-se do mal. Homem bom, homem que guarda a sua casa. Sua mulher falou: blasfema teu Deus, né? Amaldiçoa teu Deus. O que Jó respondeu a ela? Como uma louca fala tu. Nu eu vim, nu eu voltarei. Homem que tanto faz ele ter como não ter, ele é o mesmo homem. Ele serve a Deus da mesma forma. Esse é o homem sábio. Irmãos, o Senhor me fez eu lembrar de algo na minha família. O meu irmão, quando ele era jovem, ele deveria ter 13 anos, eu não me lembro mais, porque eu era muito criança. Mas assim, meus pais falavam, minha mãe falava. Meu pai dizia para ele: olha o exemplo que meu pai dava, por não ser servo de Deus. Ele dizia para o meu irmão: vai lá não sei aonde e compra para mim pinga. Meu irmão comprava. Meu pai não era cachaceiro, mas de vez em quando ele tomava um copo de pinga, né, de cerveja, para poder almoçar. E o meu irmão, ele ia lá e comprava. Acende esse cigarro para mim, ele acendia. Quer dizer, o meu irmão, ele foi aprendendo o erro do meu pai. Ele bebeu, ele começou a beber. Começou a fumar. Escondido. Depois já foi escancaradamente, né? Beber e fumar. Então, assim, ele aprendeu com quem? Com aquele que deveria mostrar para ele o caminho certo. Não faça, meu filho. Não beba, não fume. Não é porque o seu pai bebe, ele fuma, que você tem que beber, né? Mas ele mandava. Ele falava pro meu irmão: vai lá e compra, vai lá e faz, vai lá e acende. Quer dizer, são poucos que não fazem a mesma coisa. São poucos filhos que não vai seguir o exemplo dos seus pais. Poucos. Mas o meu irmão seguiu. E o meu irmão, Satanás pegou ele de uma forma. Meu pai nunca na vida eu vi meu pai bêbado. Nunca. Meu pai beber, cair, não. Mas o meu irmão virou alcoólatra. Morreu a 40 anos de idade. Bêbado. Não vou dizer que a culpa é do meu pai, mas em parte ele ajudou para que esse mal chegasse até meu irmão. Mas hoje tem pessoas que têm o conhecimento da verdade, homens que têm o conhecimento da verdade, e ensinam o caminho errado para os seus filhos. Vê os seus filhos dentro de casa fazendo o errado e não corrige. Vê os seus filhos indo para a igreja de qualquer jeito e não diz: meu filho, está errado. Você tem que ir para a casa de Deus, meu filho, como um servo fiel, uma pessoa temente, obedecer. Vê o filho, a filha, namorando com uma pessoa que não é de Deus e ainda aprova, abençoa aquele casamento. Eu abençoo. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Às vezes esse jovem aí que ela está namorando, que está no mundo, é melhor do que um crente. Sim, é melhor, né? Quando ela casar e sofrer, você vai ver o melhor. Porque não guardou os mandamentos do Pai. Hoje, o nosso Pai é o próprio Deus. Que hoje Ele diz para nós: mesmo que coloque um copo de vinho na tua frente, coloque a tentação diante dos teus olhos, não caia na tentação. Não caia. Lembra do conselho do teu pai. Lembra dos conselhos da tua mãe. E não caia na tentação do inimigo. E quantos que vê os seus filhos caindo em cilada e não tem coragem de alertar os seus filhos, de dizer: olha, filho, eu já passei por isso, eu já sofri, eu não quero ver você sofrendo, eu já vi pessoas próximas que sofreram muito por causa desse mesmo caminho que você está trilhando. E o teu dever como pai, como um homem de Deus, como servo, é você falar com seus filhos, você ensinar os seus filhos.
O papel não é somente da tua esposa, você também tem esse papel de ensinar, de dar exemplo. Que exemplo você está dando para os seus filhos dentro da sua casa? Medite. O que você está ensinando para eles? Medite qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos. Quando ele vê você brigando com a sua esposa, quando ele vê você falando de assuntos horríveis, que não se deve falar na frente dos filhos, o que você está dando exemplo? Você tem sido um homem sábio ou tolo? Você tem sido um Nabal, um Acabe, Saul? Ou você tem sido sábio como Davi, que viu que poderia matar, mas ele agiu de sabedoria, não tocar no ungido do Senhor? Então medite nesse estudo, amém? Guarde essa palavra no teu coração. E em nome de Jesus, Deus preparando outra ocasião, estarei falando sobre o homem sábio e outros assuntos de um casamento, né? Que tem pessoas que dizem que o casamento só é bom se você falar bastante sobre esse assunto que eu quero saber, que é somente sexo. Não. Como eu falei, o casamento é um conjunto de coisas que nós temos que associar, olhar dentro de casa e ver onde é a nossa falha, o nosso defeito. Onde estamos errando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está, meu Deus, tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, Jesus. Senhor, ensina, dá graça, dá livramento para o teu povo, Pai. Abençoa, meu grande Deus de misericórdia. Toma nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus, que nós sejamos obedientes, meu Pai, diante de uma tentação, Senhor. Que nós venhamos lembrar, meu Deus, que os servos do Senhor, diante da tentação, ó Deus, venha lembrar dos teus conselhos, ó Pai. Ó grande Deus de misericórdia. Ó Senhor Deus querido, põe as tuas mãos e dá vitória. Abençoa teu povo, dá livramento, meu Deus, e cobre com teu sangue a cada um, meu Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, minhas irmãs, em breve, em nome de Jesus, estarei postando mais estudos sobre um casamento, tá? O homem e a mulher, falando de vários aspectos do casamento. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor IPDA, fiquem todos com Deus.